Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, tudo bem? Começando aí mais um culto no lar nessa quarta-feira fria, né? Já foi mais fria, agora tá mais ou menos, mas pra mim tá geladíssima. E eu comecei em cima da hora, faltando um minutinho, e eu também tô muito de cantar, a gente tô enjoada. Oi, bom dia, Wilson, seja bem-vindo. É muito bom ter sua companhia pra gente aquecer nossos corações nessa quarta-feira gelada. Então, a gente tava falando que eu tô chata, né? Eu não gosto muito de frio, quer dizer, eu gosto de frio, mas meu corpo não suporta o frio, então eu sofro muito. Minha voz sofre, meu nariz sofre, minha pele sofre, tudo sofre. Aí eu vou ficando mal-humorada. E esse frio não passa, né? Mas vamos cantar para espantar os males. Vamos lá? Uma pequenininha que já deu 9, né? Amor, 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 amor. Ser cristão é ter amor. Ama seu próximo como Deus te ama. Deus é amor. Deus é amor. Relevando nosso pensar, nossos mestres, nosso pensamento a todos aqueles que conectam conosco neste momento de estudo, neste momento de reflexão, de aprendizado. Que possamos perceber a energia do nosso planeta, que possamos perceber a energia daqueles que nos cercam e que possamos reconhecer entre todas elas a nossa própria energia, que possamos nos reconhecer neste processo de transformação, compreender qual o nosso papel, que possamos aprender a nossa real função, o nosso trabalho neste planeta escola, o nosso aprendizado e a necessidade de estarmos aqui, para que possamos caminhar na direção certa, suprindo as nossas mentes, os nossos corações e a real necessidade daquele planeta que nos habita. Pai, que a humanidade possa acordar a tempo e que possamos, a partir deste momento de despertar, ter consciência da nossa necessidade e da necessidade do nosso planeta. Que a sua luz esteja conosco hoje e sempre e que possamos aprender mais um pouco sobre este caminho de volta para casa. Graças te damos, Mestre, e que assim seja. Que assim seja. Bom dia, muita paz e muita luz, muito amor para você também, para toda a sua família, para todos os nossos, para todo o nosso planeta, né, amigo? A gente que está estudando isso agora, a gente sabe a necessidade, né, de estarmos todos unidos em uma só vibração. E hoje no Evangelho, foi a única coisa que eu consegui ver antes de entrar, o resto tá tudo no improviso. Nós vamos estudar o óbolo da viúva, tá? Na verdade, eu dei só uma lidinha aqui neste primeiro parágrafo. Então, vai ser que meio no improviso também. Vamos lá, o óbolo da viúva. Jesus, estando sentado de frente do gasofilácio, considerava de que maneira o povo nele atirava o dinheiro e que várias pessoas ricas tinham colocado muito. Veio também uma pobre viúva que nele colocou somente 2 pequenas moedas. Então, Jesus, tendo chamado seus discípulos, lhes disse: Eu vos digo em verdade, esta pobre viúva deu mais do que todos aqueles que colocaram no gasofilácio, porque todos os outros deram de sua abundância, mas esta deu de sua indigência, tudo mesmo o que tinha e tudo o que lhe restava para viver. São Marcos, capítulo 12, versículo de 41 a 44, e São Lucas, capítulo 21, versículo de 1 a 4. Muitas pessoas lamentam não poderem fazer tanto bem quanto gostariam, por falta de recursos suficientes, e se desejam a fortuna, dizem elas, para dela fazerem um bom uso.
A intenção é louvável, sem dúvida, e pode ser muito sincera em alguns. Deixa eu abaixar um pouquinho. Mas é certo que seja em todos completamente desinteressada. Não há aqueles que, desejando mesmo fazer o bem aos outros, estariam bem contentes em começar por fazê-lo a si mesmo, de se darem algumas alegrias a mais, de se proporcionarem um pouco do supérfluo que lhes falta, sob a condição de darem o resto aos pobres? Essa segunda intenção, dissimulada, mas que encontrariam no fundo do coração se quisessem nele rebuscar, anula o mérito da intenção, porque a verdadeira caridade pensa nos outros antes de pensar em si mesmo. Eu quero que vocês guardem isso daqui, tá? A verdadeira caridade pensa nos outros antes de pensar em si mesmo. O sublime da caridade, nesse caso, seria procurar no seu próprio trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos que faltam para realizar suas intenções generosas. Aí estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Infelizmente, a maioria sonha com meios mais fáceis de se enriquecer de repente e sem trabalho, correndo atrás de quimeras, como descobertas de tesouros, uma chance de dizer daqueles que esperam encontrar para os recursos nas pesquisas dessa natureza, auxiliares entre os espíritos. Seguramente, eles não conhecem nem compreendem o objetivo sagrado do espiritismo. E ainda, isso aqui eu também quero que vocês guardam, ó. Seguramente, eles não conhecem nem compreendem o objetivo sagrado do espiritismo. E ainda menos a missão dos espíritos, aos quais Deus permite se comunicarem com os homens. Também nisso são punidos pelas decepções. O livro dos médiuns, questão de número 294 e 295. Aqueles cuja intenção é pura de toda ideia pessoal devem se colocar de sua impossibilidade em fazer tanto bem quanto gostariam, pelo pensamento de que o óbolo do pobre que dá se privando pesa mais na balança de Deus do que o outro do rico, que dá sem privar de nada. A satisfação seria grande, sem dúvida, em poder largamente socorrer a indigência, mas se ela é negada, é preciso se submeter e se limitar a fazer o que se pode. Aliás, não é apenas com o ouro que se podem secar as lágrimas, e é preciso ficar inativo por não possuí-los. Aquele que quer sinceramente se tornar útil aos seus irmãos, para isso encontra 1000 ocasiões. Que as procure. Peraí que meu pulmão tá. Que as procure e as encontrará. Se não é de uma maneira, será de outra, porque não há ninguém, tendo o livre gozo de suas faculdades, que não possa prestar em serviço qualquer, dar uma consolação, abrandar um sofrimento físico ou moral, fazer uma tentativa útil. À falta de dinheiro, cada um não tem seu trabalho, seu tempo, seu repouso, dos quais pode dar uma parte. Aí bem está o óbolo do pobre, a moeda da viúva. Então, vamos lá. Essa leitura, eu acho ela muito interessante, principalmente nos dias de hoje, onde as pessoas acreditam que caridade é você ir lá suprir a necessidade do tanto que você acha que tá bom e pronto. Né? E aí vem falando aqui o óbolo da viúva, que nada mais é que Jesus contando a historinha de um pessoal que estava dando ali, né, certas quantidades de moedas para um grupo de pessoas que precisava, e os ricos passavam e colocavam ali o tanto que interessava e ia embora. Às vezes colocava muita coisa, às vezes colocava só algumas moedas, e no meio deste vai e vem apareceu uma viúva que colocou 2 moedas apenas e foi embora.
Jesus, né, que tem uma mente ampla, que capta tudo ao seu redor e aquilo também que está longe de sua vista, chamou os seus discípulos e falou para eles, falou, olha, tá vendo essa viúva aqui, que deu essas 2 moedas? Ela deu muito mais do que aquela rica que passou ali e colocou 10 moedas. E aí ele foi explicar por que ela deu muito mais. Porque ela deu a única coisa que ela tinha. Ela só tinha aquelas 2 moedas para comer, para ir embora, para viver até o próximo momento que ela ia conseguir mais moedas, o qual ela nem sabia quando era. Então, o que ele está falando? Ele está falando da verdadeira intenção, né? Ah, eu vou fazer uma visita ali no abrigo dos velhos. Você quer ir comigo? Vamos supor que tem 2 pessoas conversando. Ai, amigo, sabe o que é? Hoje eu não tô com espírito bom, sabe? Ai, sabe o que é? Ai, hoje eu tô assim, meio que negativa. Não vou lá passar energia negativa pra eles, não. Cara, isso é o macro do egoísmo. Ah, eu ainda não tô pronto. Não, quando eu estiver pronto eu vou. Será que eles estão prontos para esperar, mediante a necessidade que eles estão sentindo, você estar pronto? Será que você já parou para pensar que enquanto você está ficando pronto, tem pessoas com fome, com sede, com frio, sem onde se instalar, sem onde recostar, no hospital buscando um amparo, passando fome em fila de hospital porque não tem recurso, o hospital é nessa cidade, a família está em outra, e você está aí se preparando para se sentir bem, para ajudar alguém. Então, é por isso que eu falo que é o cúmulo do egoísmo. Vocês e eu, claro que eu também já passei muito por esse período, já vivi muito assim. Inclusive 20 anos da minha vida eu pensava assim e achava que o mundo é que tinha que me esperar, né? Precisa pensar um pouco mais no que o outro que está esperando você ficar pronto está sentindo. Vamos colocar isso se você não quiser ajudar ninguém, que o povo também nessa fase do despertar tá na fase do eu não dou conta de ninguém, não gosto de ninguém, não quero envolver com ninguém. Então pensa no planeta, nas suas criaturas, nos seus animaizinhos, nas suas plantas, na positividade do seu pensamento. Outra coisa que eu acho interessante, que eu tenho eu não, né, graças a Deus, tem uma mulher na internet que ela faz muito esse discurso, eu já vi isso em palestra também, fiquei encabulada, é falar sobre a matéria, né? O fato de eu ter muito dinheiro não interfere nada. Eu sou um milionário empresário e posso aqui muito bem manter a minha fortuna para o meu bem-estar e estou suprindo dezenas de famílias que trabalham para mim. Não, você não está suprindo, você está comprando o tempo delas, você está contratando elas para manter a sua engrenagem girando. E se você realmente tivesse essa grande evolução espiritual, você veria que a sua engrenagem não precisa ser deste tamanho, né? E mesmo que você tenha que designar administração, supervisão, uma engrenagem deste tamanho, você pode sim, dentro do óbolo da viúva, dividir essa sua fortuna de uma forma mais generosa, sem achar que o fato de você ter trabalhado para conquistar isso, ótimo, você tem esse direito, parabéns, não quer dizer que você não possa olhar além. Sem falar, que para mim é o ponto principal, o resto ninguém precisa entender, sem falar que quem tem evolução moral e espiritual jamais vai conseguir trabalhar e reservar essa fortuna toda de coração tranquilo. Por quê? Porque quem evolui de forma espiritual e moral não tem apego algum à matéria, de forma alguma, e jamais vai tentar justificar o abuso e o acúmulo de matéria, seja ela dinheiro, seja ela bem, seja ela uma empresa. E a gente tem como prova aí, né, Bezerra de Menezes, que deu o seu anel de formatura e se recusava a cobrar das pessoas que buscavam ele porque não tinha recurso, na época não tinha SUS, né? Então ele sim era capacitado, um médico maravilhoso que poderia ter feito uma fortuna, ter criado um hospital, né? E ter comprado cargas horárias para que as famílias pudessem viver. Isso não é uma caridade, tá? Isso é uma engrenagem de uma empresa. Mas dentro da evolução espiritual dele, ele não vê necessidade de acúmulo de fortuna e sabe que essa engrenagem ela vai girar.
independente dele estar no comando ou não, até porque no comando nós não estamos de nada. Mesma coisa a gente tem em Madre Teresa de Calcutá, né, que fez aí fortunas em caridade, construiu um hospital a partir de um galinheiro, né? Então, mais uma prova de uma pessoa que tinha um poder maravilhoso, que poderia sim construir recursos financeiros, mas que dentro da sua evolução espiritual e moral, ela não precisou e deixou aí uma herança enorme, que é o hospital que ela criou a partir de um galinheiro. Temos também Chico Xavier, né, que escreveu mais de 560 livros e nunca pegou nenhum dele, nem um centavo. Se ele quisesse, ele pegava um centavo de cada um, já tinha uma fortuna garantida aí, mas ele, dentro da sua evolução moral e espiritual, ele teve consciência de que a matéria não é necessária para a sua evolução espiritual. Então, se você sente necessidade ainda de ter a matéria, de administrar a matéria, de crescer na matéria, de ter uma boa posição na matéria, a sua evolução moral e espiritual não é a que você pensa ter. Beleza? Vamos colocar e ponderar aí a mão na consciência, uma vez que a gente vive num mundo de matéria e quando morre não leva nada. Então, não tem como isso fazer parte da sua evolução espiritual e moral, beleza? Vamos refletir sobre isso. E passando para o livro dos Espíritos, capítulo 10, ocupações e missões dos Espíritos. Começando aí o capítulo 10, pergunta de número 558. Os Espíritos têm outra coisa a fazer que melhorar-se pessoalmente? E os Espíritos responderam: eles concorrem para a harmonia do universo, executando a vontade de Deus, do qual são os ministros. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa como sobre a terra, porque não há fadiga corporal nem as angústias da necessidade. Pergunta de número 559. Os espíritos inferiores e imperfeitos cumprem também um papel útil no universo? E os espíritos responderam: todos têm deveres a cumprir. O último dos pedreiros não concorre para construir o edifício tão bem como os arquitetos? Pergunta de número 560. Os espíritos têm cada um atribuições especiais? E os espíritos responderam: isso quer dizer que todos nós devemos habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente a todos os componentes do universo. Mas, como está dito no Eclesiastes, há um tempo para tudo. Assim, tal cumpre hoje seu destino neste mundo, tal outro cumprirá ou cumpriu em outra época, sobre a terra, na água e no ar. E etc. Pergunta de número 561. As funções que os espíritos cumprem na ordem das coisas são permanentes para cada um e estão nas atribuições exclusivas de certas classes? Todos devem percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoar. Deus, que é justo, não poderia querer dar a uns a ciência sem trabalho, enquanto que outros não a adquirem senão com sacrifício. Da mesma forma, entre os homens, ninguém alcança um supremo grau de habilidade em uma arte qualquer sem haver adquirido os conhecimentos necessários na prática das partes mais íntimas desta arte. Pergunta de número 562. Os espíritos de ordem mais elevada, não tendo nada mais a adquirir, estão num repouso absoluto ou têm também ocupações? E os espíritos respondem: que quererias que eles fizessem durante a eternidade? A ociosidade eterna seria um suplício eterno. Qual a natureza de suas ocupações? Receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las em todo o universo e velar pela sua execução. Gente, não existe nada nem ninguém à toa nesse mundão velho de Deus, nesse universo, não. É por isso que a gente tem consciência, total certeza de que o ser humano ainda não conseguiu sequer entender o que é Deus. Porque
Deus não erra, por isso ele é Deus. Deus vai construir alguma coisa para no final ficar lá jogado? Um anjo. Ah, eu fiz você. Você evolui, do macaquinho, vai, não, da bactériazinha, vai, da bactéria, tudo virou macaquinho, virou ser humano, agora virou um espiritinho, tá crescendo, ascensionou, virou anjinho, pá, pronto, agora você fica aí no cantinho. Tá vendo que a gente não consegue entender os desígnios de Deus, porque nós somos muito piquititinho, tá? Então tira essas coisas da cabeça, o que será que um anjo faz? Cara, se preocupa, o que será que eu tinha que estar fazendo aqui pro anjo estar preocupado comigo? Essa é a pergunta que você tem que fazer. As ocupações dos espíritos são incessantes? E os espíritos responderam: incessante sim, se entende que seu pensamento está sempre ativo, porque eles vivem pelo pensamento. Mas é preciso não comparar as ocupações dos espíritos às ocupações materiais dos homens. Essa atividade mesma é um prazer pela consciência que tem de serem úteis. Isso se concebe para os bons espíritos, mas ocorre o mesmo com os espíritos inferiores. Os espíritos, isso ainda na mesma questão, tá? Os espíritos inferiores têm ocupações apropriadas à sua natureza? Confiais ao aprendiz e ao ignorante os trabalhos do homem de inteligência? Os espíritos responderam em forma de pergunta. Vamos de novo, peraí. Isso se concebe para os bons espíritos, mas ocorre o mesmo com os espíritos inferiores? E aí os espíritos respondem em forma de pergunta. Os espíritos inferiores têm ocupações apropriadas à sua natureza? Confiais ao aprendiz e ao ignorante os trabalhos do homem de inteligência? Tipo assim, dentro da sua lógica. Você ia pegar uma criança e ia fazer dela seu motorista? Sabendo que ela não tem condições de dirigir? Você fala, eu preciso de um motorista. Eu sou muito inteligente, muito esperto, já sei. Meu filho tem 5 anos já, tá, tô ali, não vou pôr pra dirigir pra mim. Você sabe que ele não dá conta, mesma coisa a espiritualidade com os seres que vivem nas trevas, né? Então vamos lá, a última, pra encerrar. Entre os espíritos, há os que são ociosos ou que não se ocupam com alguma coisa útil? E os espíritos respondem, sim, mas esse estado é temporário e subordinado ao desenvolvimento de sua inteligência. Certamente há, como entre os homens, o que não vivem senão para si mesmos, mas essa ocasialidade lhes pesa, e cedo ou tarde o desejo de avançar lhes faz experimentar a necessidade da atividade, e eles são felizes em poder se tornar úteis. Falamos dos espíritos que alcançaram o ponto de ter consciência de si mesmos e seu livre-arbítrio, pois em sua origem são como crianças que acabam de nascer e que agem mais por instinto que por uma vontade determinada. Então, gente, preguiça não faz parte do processo evolutivo, ociosidade não faz parte do processo evolutivo, que complementa ali, né, parte do estudo do Evangelho. Vamos lá? E o processo de atividade é sinal de evolução, né? Você tá ali sempre em atividade, mesmo que você não saiba, você quer aprender, você viu, achou interessante, fica observando, já que a pessoa não quer ensinar, vamos ficar aqui só observando, aprendendo. Mas a atividade, o movimento, ele gera movimento. Se vocês pararem para pensar, o universo em si, ele está em constante movimento. Então, nada nasceu para ficar parado. Nem o ser humano, nem nosso cérebro, nem nada disso. E, junto com a leitura do Evangelho, a gente conclui que a evolução ela é constante, contínua e eterna, né? Olha aí nosso irmão Jesus Cristo, que em algum momento da evolução desse nosso universo infinito, ele foi como nós, né? Independente do tempo e do local. Hoje ele é o quê? Ele é o diretor do nosso planeta. Ele é quem dirige essa legião de seres deste planetinha, ele é responsável por cada um aqui. Então, um dia se chegaremos a esta posição, daqui uns bilhares de anos, eu acredito que um ou outro de nós possa conseguir sim, tá? Vamos lá? E se desligar da matéria, viu, gente?
da matéria, do controle. Quem acha que tem muito controle ainda, falando da leitura do Evangelho, quem acha que tem que ter o controle das coisas também. É a mesma coisa de achar que tem que ter dinheiro. Não, Deus permite eu ter dinheiro. Deus permite, sim, claro que Ele permite. Mas dá uma olhada nos avatares que já passou por cima do planeta. Ah, eu nunca vou ser um avatar, não. Pensando desse jeito, você não vai ser mesmo, não. Nenhum deles tinha bens materiais. Mas oportunidade de ter tinha rodo, né? De enriquecer. Pegando um centavo de cada coisinha que fez, dominava o mundo. Mas a consciência mostra que a matéria não faz parte deste processo. Se você acha que ainda faz, é porque você ainda não atingiu a consciência. Vamos lá? Boa ideia. Leitura de número 51. Sair da rotina. Ai, adoro sair da rotina. Meu Deus do céu, tá uma coisa que me mata, é a tal da rotina. Vida monótona não faz muito sentido, porque é sempre o mesmo ritmo, o mesmo sabor, as mesmas cores, as mesmas imagens. Vamos levantar o espírito e buscar coisas novas, atuais, diferentes, tudo em consonância com a dinâmica da própria vida. Você não deve cristalizar seu comportamento e sua mente num conservadorismo reacionário. Evolução é lei e bom senso é norma. Rotina somente naquilo que é básico e indispensável. Viver do passado não vale a pena. Viver, se possível, no futuro, pisando o chão da atualidade. Seja flexível, mude para melhor. Bom dia, meu amor! Seja bem-vindo, Léo, tudo bom? Ai, amigo, amei aquele vídeo nosso. Ai, doido não vale nada, né? Por isso nós estamos assim, juntinhos. Vamos lá, então, encerrar, fazer uma prece? Agradecer a Deus por este momento de aprendizado, de reflexão, de verdades, de esclarecimentos. Que possamos ser luz, que possamos ser paz, que possamos ser esclarecimento e equilíbrio. Que possamos ter, Mestre, um bálsamo mediante as vibrações do planeta. Peço neste momento e dirijo minha prece de encerramento aos médiuns sensíveis, que muitas vezes nem sabem que são médiuns. Pai, alivie o coração dos meus irmãos, que eles possam perceber, bem minimado, as oscilações energéticas dos planetas. E se eles perceberem, Mestre, que eles possam ter consciência de que essa energia não é deles, essa angústia não é deles, essa tristeza, este nervoso não é deles, que eles possam saber diferir o que são eles do que é o planeta. E dessa forma que eles possam ter consciência, Mestre, de que o planeta pede socorro. E é por isso que sentimos tanta dor. Que a sua luz e a sua paz entre nossos corações nos alivie e alivie acima de tudo o nosso planeta. A mente daqueles que regem os governos, as grandes cúpulas, os grandes mandatos. Que os nossos dirigentes acalmem os seus corações, que a paz possa dominar, Mestre, o coração de todos eles, mostrando que independente da nossa bandeira, somos irmãos, somos humanos e estamos aqui para aprender uns com os outros, e será justamente a nossa diferença que fará toda a diferença neste processo evolutivo. Não tem como aprendermos sem divergências, não tem como crescermos sem humildade, não tem como entendermos uma situação sem a calmaria e observância. Graças te damos todos os dias pela oportunidade de mais um instante sobre a terra. Perdão por sermos ainda tão egoístas, tão imaturos, mas lutamos para entender a sua luz e o chamado do nosso planeta. Graças te damos hoje e sempre, Mestre. E que assim seja. Que assim seja. Sempre, sempre. Apareceu você. Como é que você tá? Melhor, sim. Tem que estar melhor, meu amigo. Essa é a realidade nossa.
Ainda mais a gente que tem essa mediunidade ostensiva, né? Um dia bom e abençoado para você. Vai passar, chegou bem na hora do Roger, bem na hora que você gosta. Vamos lá? Sob o signo de Aquários, a gente está encerrando esse livro que eu comecei a estudar com vocês para esclarecer um pouco como que funciona o processo de transformação do nosso planeta, mas do lado de lá, né? Porque do lado de cá, Jesus Cristo mesmo já veio e falou como que seria. Então, a gente já sabe que será separado o joio do trigo, né? Que é aqueles que conseguem alcançar a vibração do planeta vão ficar, que é aqueles que ficaram à direita do Cristo, como ele fala, ai, Tim, como assim a vibração do planeta? Um planeta de regeneração, né? Pessoas menos egoístas, que não querem controlar umas às outras, impor suas ideias, impor suas condições, ser melhor que os outros, entender a igualdade social, a necessidade de todos, assim como a sua necessidade, né? Saber que o irmãozinho que tá lá fora sem casa, sem comida, sem fio, ele tá sofrendo. Que eu tenho uma casa gigante feita de cristal, um monte de coberta de seda que eu posso ir lá dar algumas para eles que não vai dar problema para mim, né? Então esse tipo de raciocínio, não achar que ser uma pessoa evoluída é esbanjar, como é que é? Ostentar, né? Achar que ostentar é bonito, que eu tô aqui fingindo que eu sou uma coisa que eu não sou e todo mundo atrás das telinhas estão acreditando. Então quando a gente chegar num processo de frequência igual ao planeta, necessidade das nossas criaturinhas, nossos animaizinhos, respeitar independente da cor, da raça, do tamanho, né? Compreender a necessidade de estar sempre alimentando, cuidando, dando água, independente se for para bichinho, se for para gente, cuidar da minha consciência, me conhecer por dentro. Então isso tudo é alcançar a energia, a frequência do planeta, né? A reforma íntima, respeitar as diversidades. Então, quando a gente não consegue chegar nesse ponto, o que acontece? O planeta expurga, ele vai jogar fora. Então, são os exilados, são os joios. Trigo e joio, né? São os joios. E aí, o que acontece, gente, quando os joios chegam lá? Aí acontece isso que a gente está estudando, tá? Eles chegam lá no plano astral com uma marca que aqui, por causa dos filmes, né? Das culturas que a gente foi criada assim dentro das lendas, dos faz de conta. Aqui no planeta a gente fala que é o número da besta, né? O número 666. Mas a gente sabe que não é, que é só um símbolo, uma marca, igual quando você entra numa festa. Antigamente tinha muito isso, naquelas festas no centro paroquial. Acho que essa geração não viveu isso, não. Que carimbava assim, entrou, né? Aí você vai sair, carimbava no outro braço, saiu. E aí você ia pra festa, ficava cheia de carimbo, né? No outro dia não tinha nem como esconder que tinha ido na festa. É a mesma coisa. Você desencarna, de acordo com a sua frequência, você vai para o plano astral com a marca da besta ou não. Se você tiver a marca, que é o número 666, aí tem um 6 aqui, um 6 aqui, um 6 aqui, em forma de pirâmide, tá? Não é assim, carreirinha também com o código de barra, não. Se você tem a marca, infelizmente, você não vai mais reencarnar aqui no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, e que lá para meados de 2100 ele vai ser um planeta de regeneração, que aí só pode ficar o quê? As pessoas que vibram nessa frequência. Ai, gente, e o povo exilado vai para onde? Vai para um outro planeta que já foi descoberto aqui na nossa galáxia, na nossa órbita, que vai começar tudo do zero, desde o comecinho, desde os primórdios. Vai ser bactériazinha, né? Aí vai ser um animalzinho, aí vai ser um homem das cavernas. Se é que o processo deles vai ser assim, tá? O processo de cada planeta refere à cadeia genética de cada planeta, só para vocês entenderem o processo. Ah, então eles vão começar do zero? Vão começar do zero. Nossa, e vai ser fácil? Claro que não. Claro que não. Porque você acha que a sua mente vai esquecer todo esse processo evolutivo que você já vivenciou aqui nesse planeta? Você vai chegar lá cuspindo ódio, que você vai sair de um planeta que tem tecnologia, foguete, internet, Elon Musk, e vai para um planeta que só tem pedra, fogo, água, bicho que quer me comer, né? Porque é tudo selvagem. E você acha que você não vai guardar essa lembrança? Guarda. Uma hora ou outra você vai lembrar de alguma coisa, porque você vai precisar dela para começar o processo evolutivo outra vez. Né? Então, para os espíritos que são exilados, é muito doloroso, porque ninguém quer perder Elon Musk e começar a bater pedrinha, fazer sinal de fumaça de novo, né? Então, vamos lá voltar ao nosso processo, que nós paramos na leitura de
estações orbitais? Não é essa aqui não, é? É estações orbitais mesmo. Então vamos lá, voltando um parágrafo. Olhando para o céu, em estado de oração, William prosseguiu. E nascerão na terra os eleitos de Deus, e estes limparão a imundície de seus irmãos imaturos e trarão desenvolvimento e felicidade ao novo mundo. Brasil não é o único país nessa situação de corrupção e desgraça no campo moral, mas é a prática escolhida por Jesus para alavancar a evolução espiritual para o terceiro milênio. Entristece-nos ver o povo brasileiro, que deveria estar segurando com ambas as mãos o Evangelho do Cristo, afundando em um mar de lama. As palavras de William me comoveram. Eu me aproximei, coloquei a mão em seu ombro e disse: é difícil compreendermos porque o povo brasileiro nega a sua divina condição da pátria do Evangelho. Ah, gente, por que eles estão falando isso, né? Dói muito mesmo viver tudo de novo. Nossa, eu não cogito essa possibilidade, por isso que eu tô trabalhando aqui tudo que eu posso. Mas por que eles estão falando sobre a pátria do Evangelho? Porque dentro desse processo evolutivo, o Brasil, ele tem o papel de ser o berço do mundo. Porque, gente, não gosto de falar essas coisas, porque fala, fulano previu isso, Beltrano previu aquilo, Ciclano previu aquilo. Aí vive popstar porque previu uma coisa que todo mundo já sabia que ia acontecer. Então, vamos lá falar uma coisa que todo mundo já sabe que vai acontecer. Esse processo de evolução que o planeta está vivendo, ele vai causar ainda muita turbulência, muita tragédia. Então, de acordo com o que a espiritualidade nos passou, a probabilidade, porque não existe nada absoluto, há a probabilidade do hemisfério norte deixar de existir. Tá? Tem quem já fala isso com certeza absoluta. Eu não sou vidente, não vou falar nada, e para mim é uma probabilidade. Dentro dessa probabilidade descrita pela espiritualidade, o Brasil, ele vai receber os imigrantes, não só o Brasil, mas alguns lugares da África também, para estar fugindo deste processo que o hemisfério norte vai estar vivendo, né? Envolvendo aí as guerras, envolvendo aí o terremoto gigantesco que está vindo por aí também, envolvendo muitas coisas. Então, o hemisfério norte ali, ele vai ficar inabitado e o Brasil vai se tornar aí a pátria do Evangelho. Então, é por isso que nós aqui no Brasil estamos sendo preparados. Eu não sei se vocês já perceberam a quantidade de gente de fora que está vindo para cá. É da França, é dos Estados Unidos, é do Reino Unido, é da África, é de tudo que é lugar, né? Então, nós estamos sendo preparados para isso. Só que a população do Brasil quer ficar ostentando, né? E aí, será que nós vamos dar conta de receber essa galera aqui? Então é isso que eles estão discutindo. É difícil compreendermos porque o povo brasileiro nega a sua divina condição da pátria do Evangelho para seguir as nações materialistas que caminham em direção às trevas. Tenhamos fé nos iluminados que estão descendo à terra com a missão de instruir a nação brasileira, e tá vindo aí mais uma leva de crianças cristais, tá? Eu morri, mas sou uma criança índico e vim também nessa época de leva de crianças índicos. Então, constantemente estão nascendo novas levas de espíritos já meio que modificado para essa situação de transformação que, infelizmente, a gente vai vivenciar. William concordou com um gesto fraterno. Retornamos então à cabine de comando da estação. Ao chegarmos lá, eu vi pela primeira vez, pela ampla janela, uma estação distante e dela descendo luzes maravilhosas como a nossa havia realizado há alguns instantes. Chaim disse-me: aquele centro de força planetário localiza-se na Bolívia, outra região muito problemática. Naquele instante, William foi chamado para uma reunião e despediu-se de nós cordialmente. Chaim convidou-me a continuar os nossos estudos. Caminhamos por corredores sempre iluminados por uma agradável luz da cor de ouro, dourada. Todas as portas e mecanismos obedeciam a comandos mentais, o que demonstrava a avançada evolução dos trabalhadores daquela estação orbital. Em meio ao caminho de
que percorríamos, perguntei ao cientista estelar Chaim, alguns grupos espirituais defendem ideias apocalípticas? Dizem que o planeta será destruído por essas concentrações de energias negativas e que naves espaciais irão socorrer os eleitos para a nova era. Esta tese possui algum fundamento? O gigante virou-se para mim, movendo somente o pescoço como se estivesse participando de uma parada militar e continuando a caminhar, disse: Já não conversamos sobre este assunto? Sim, mas já que estamos falando sobre as concentrações energéticas que alguns espiritualistas dizem que destruirão o planeta, Chaim, compreendendo a minha insistência, falou: Como eu já vos disse, neste trabalho que realizamos, estamos na quarta dimensão, o que equivale à dimensão espiritual de vosso mundo. Os encarnados estão na terceira dimensão, a dimensão material. Como resgataríamos um corpo físico se atuamos em uma frequência espiritual? A pessoa precisa morrer para ser resgatada, tá? É isso que ele está explicando. Não tem como sair com esse pacote de carne que nós somos aqui e sair levando pelo espaço. Primeiro que ele não suporta a velocidade que os espíritos viajam, né? E segundo que ele perece. Até você chegar no próximo planeta, você já morreu, nasceu, morreu, nasceu, morreu, nasceu. Gente, então não tem como você viver no espaço com corpo físico, não. É que eles insistem em dizer que a Terra será promovida para um mundo de quarta dimensão, ou seja, não haverá mais vida material. Isso realmente ocorrerá porque faz parte do programa de evolução do nosso mundo, assim como sucedeu em outros planetas do vosso sistema solar. Mas não acontecerá agora. A vida na Terra entrará na quarta dimensão somente daqui a 10 séculos, se não ocorrerem atrasos no progresso da humanidade terrena. E essa transformação ocorrerá gradualmente, acompanhando a evolução dos vossos corpos de manifestação do mundo físico. Como podem crer que isso ocorra agora, se a humanidade na Terra está muito distante de libertar-se dos apressos? Vamos só até aqui? Liberar dos apegos materiais mais triviais, inclusive a vossa alimentação. E aí lá na frente, acho que nem nesse livro, ele consegue desdobrar, eu vou parar, gente, que já deu meu tempo, tá? E ver como que são os humanos do futuro, desses 10 séculos lá na frente, né? A gente não mudou quando a gente começou no processo de humanoide. A gente não estava diferente, a gente tinha muito pelo, né? A gente tinha as presas bem grandes, as mulheres tinham uma caixa craniana maior, né? Os homens tinham ali os braços, né? O corpo físico maior. Hoje a gente já não mudou, já não teve essa modificação, a gente já tem pouco pelo, né? A gente já não tem ali aquelas as presas grandes, a gente não precisa cortar a carne, caçar, né? Então o ser humano ele continua evoluindo também no seu corpo físico. E futuramente o corpo humano ele vai ter essas diferenças, a quantidade de cabelo, né? Não vai ter tanta necessidade. A nossa boca, ela fica um pouco menor, porque a gente não vai mais comer carne, né? Essas coisas assim. A cabeça pode aumentar um pouquinho devido à quantidade de massa cefálica que a gente vai criando. Então, todo esse processo evolutivo altera, sim, no nosso corpo físico, mas para a gente acessar a quarta dimensão neste momento, a gente primeiro precisa ou dormir e desdobrar, como é feito com os médicos, o Roger, eu, alguns amigos meus também fazem, ou desencarnar, né? Morrer de vez. Beleza? Vamos parar por aqui? Obrigada pela presença de vocês, gente. Hoje foi complicado para mim, tô com a garganta até doendo. Mas vamos estar sempre aqui, não vamos parar, beleza? Espero que na próxima quarta-feira esteja mais quentinho, todo mundo merece, né? Beijo, 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 beijo. Uma semana abençoada para todos nós e que eu possa ter esclarecido um pouco mais aí a cabecinha de todo mundo. Beijo, fica com Deus, gente. Tchau, tchau.